Então, começou a nossa aula. Deixa eu aparecer aqui para vocês. E aí, rapaziada? Tá cheio de ferro a minha boca. Não dá para ficar falando assim, não. Falou, rapaziada. Professor, não tá tão ruim, nem aparece. Ah, mas tá feio, hein? Tá feio. Ah, Tem hora que dá um sorriso assim, daí aparece o dente quebrado. Nossa, deve ser horrível. horrível, hein? Cheio de ferro ainda na boca. É o negócio seguinte, É, fazer o quê? eu não me sinto bem estando com a câmera aberta. Vocês sabem muito bem que se eu me sentisse bem, eu, claro, pô, adoro colocar o carão aí para vocês verem. Mas não vai ser agora, não. Logo mais, quando eu consertar esse rostinho belo aqui, eu dou a minha cara. Bom, mas vamos lá. Rapaziada, na última aula que a gente teve, a gente falou do tempo cronológico e do tempo histórico. E agora a gente vai falar de outro elemento para a gente aprender história, que é o quê? São as fontes. Nossa, não dá para falar direito. Ó. Fontes históricas. O que são essas fontes históricas? Primeiro vamos analisar, né? Fonte, o que é fonte? É onde você bebe a água, né? Aonde você vai lá e busca a água. Na verdade, o nome fonte é da onde vem a inspiração, aquilo que você busca, né? Qual é a fonte, da onde que veio, né? Então, na verdade, quando você busca uma notícia, você vai buscar a fonte dessa notícia. E quando você está lidando com história, quando você tenta contar a história, a primeira coisa que te perguntam é quais são as suas fontes, né? Da onde você tirou isso que você está falando. E o historiador, cabe a ele, para desvendar o mundo da história, ele analisar as fontes históricas. Então, as fontes históricas, ela existe de várias formas, né? Por exemplo, assim, quando a gente imagina essa nossa aula que está sendo gravada, daqui 100 anos, se existir internet ainda, alguém vai poder assistir essa nossa aula e ver como que a gente vivia no século XXI, né? Como que era a educação, como que estava acontecendo, né? Então, isso daqui passa a ser uma fonte histórica, tá? À medida que a gente gravou essa aula, ela passa a ser uma fonte de consulta, passa a ser uma fonte histórica, é uma forma de registro. Então, quando a gente, né, o historiador, ele vai recontar a história, ele tenta remontar os traços, né, dessa história. E quando ele acha um artefato, né, uma estátua, por exemplo, ou então um templo coberto pela areia, né, então quando ele começa a tirar toda aquela terra de cima, fazer escavação, tentar remontar aquele passado, ele consegue reconstruir a história, né? Então, essas fontes históricas, elas têm a finalidade, né, de tentar fazer com que o historiador interprete a história a partir daqueles artefatos. Você pega e acha, por exemplo, uma estátua de barro. Eu falo assim, professor, o que você vai falar de uma estátua de barro? Ora, isso daí vai indicar que nessa época que eles existiam, existia o domínio, por exemplo, da arte de moldar o barro, conhecia as técnicas de modelagem do barro. Será que eles pegavam esse barro e cozinhavam esse barro e transformavam em porcelana, né, em cerâmica? Como que era o desenvolvimento tecnológico deles? Então, quando você analisa um vaso de barro, você consegue assim, muita informação daquele período que você está analisando. Então, quando acha, por exemplo, traços nas cavernas, né, muitas vezes aquilo que está desenhado na caverna, para quem vivia naquela época, fazia o maior sentido. Agora, a gente, 10 mil anos depois, vai olhar aquele desenho e fala, mas o que será que ele quis dizer? Mesmo a gente não sabendo o que ele quis dizer, a gente descobriu, por exemplo, como que ele se comunicava, como que ele via, né, o mundo, o que era importante no mundo dele, né? Por exemplo, assim, quais os tipos de tinta que ele usava, quais os animais que ele costumava ver, porque esses animais ele desenhava na caverna. Todo mundo está entendendo o que eu estou falando? Vamos lá. Pode colocar no chat aí, se quiser.
Ah, o Pedro Henrique falou o quê? Ah, sim. Ah, Maria Eduarda também entendeu. Legal. Então, gente, olha só. O que que eu estou querendo dizer para vocês? Que a história, ela usa muito dos vestígios históricos para recontar essa história. E o que eu vou tentar fazer com vocês agora, e eu vou tentar usar pouco tempo, gente, para a gente estar fazendo esse tipo de coisa, para a aula também não ficar cansativa, tá? É mais no sentido mesmo de direcionar o estudo de vocês, tá? Porque daí você vai para aquela tarefa colocada no site, nas tarefas, nas atividades, você já vai mais focado, sabendo do que se trata. Se tem um texto que sempre acompanha a atividade, leia esse texto. É o mínimo do mínimo do mínimo de informação, mas você sabe que aquela informação é certa, é seu professor que está passando, mas isso não impede de você buscar na internet tudo que você quiser a respeito do conhecimento. Na minha época, quando eu estudava, não existia internet. Então, o que que eu fazia? Eu me enfiava dentro da biblioteca da escola. E ali, aquilo dali, para mim, era uma viagem, né? Então, assim a gente aprende a gostar, né, de fazer a ciência, né? Fazer o conhecimento, buscar o conhecimento. E isso daí é muito bom. Recomendo a vocês, sempre que a gente discute um assunto, busca também informação na internet, tá bom? Fechado, Pedro? Fechado, Lucas? Fechado, Maria Eduarda? É assim que tem que funcionar. Beleza? Isso. Olha lá, o Lucas. Quem daqui busca mais informação na internet daquilo que você aprende na aula? Pedro, você busca mais informação na internet, Pedro? Ah, o Pedro disse que sim. Maria Eduarda também? Eu sempre coloco, sabe, e peço para vocês, né? Ó, tem esse vídeo, mas vai lá nesse site aqui, ó. Pode buscar mais vídeo desse pessoal que é legal. Pode seguir a recomendação que vale a pena. Daí o negócio é o seguinte, eu vou passar um vídeo para vocês. Esse vídeo trata de... Ô, louco! Deu um espirro. Olha só. Perdão, gente. Daí o negócio é o seguinte. Ah, vamos ver o vídeo, né? Vamos ver o vídeo. Esse vídeo que eu tenho, ele está lá no meu blog. Se a gente... Eu vou compartilhar com vocês aqui, eu vou partilhar com vocês a página do meu blog. Porque daí você já acostuma, caso de repente você resolva buscar na internet alguma coisa, lá você também pode ter como referência. Vocês estão conseguindo visualizar a página do blog aí? Que tem um filminho. Todo mundo consegue? Pedro? Todo mundo consegue ver a imagem? Sim ou não, gente? Sim? Alô? Sim, professor. Pode Ah, puxar. eu queria ouvir alguém. Sim! Ah, Agora sim. bom, então tá bom. Agora que eu sei que está todo mundo vendo mesmo a imagem lá da página do blog, vocês podem conseguir isso logo na página inicial. Lá tem os links dos sextos anos, só procurar lá a aula 2, né, do segundo bimestre, primeiro bimestre. Vai lá, gente, fuça lá, vocês acham lá essa coisa. Logo na primeira página eu deixei todos esses links. Vai lá. Eu não vou te dar a página não, justamente para você brincar dentro do blog. Vai lá e procura mesmo. É na primeira página. Daí, então, nós temos aqui esse vídeo. Esse vídeo, ele é do YouTube, tá? Então, você consegue ir lá, ó, fontes históricas ou documento histórico, né? O que é história. E eu já falei para vocês que eu gosto desse pessoal aqui, tá bom? Porque eles falam de forma bem sucinta, clara, apresentam o negócio de uma forma legal, né? Então, e graficamente também eles são legais.
Rapaziada, todo mundo presta atenção nisso, que vai ter muito daquilo que eu já falei com vocês, tá? Então prestem atenção, depois nós vamos dar uma olhada no texto, tá bom? Vamos lá? Então vamos lá, ó. E eu vou mutar, tá, o meu microfone para ficar melhor para vocês ouvirem, tá bom? Oi, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Historiação Humanas. O meu nome é Gêner Cristiano e você está assistindo a aula número 2 sobre a introdução aos estudos históricos. A aula de hoje começa com as fontes históricas. Depois falaremos um pouco sobre as disciplinas que auxiliam o trabalho do historiador. E, por fim, apresentaremos a você o significado de fato histórico e os cuidados que devemos ter em relação a eles. As fontes históricas são os registros produzidos pelas diversas sociedades que existiram no passado. Todo e qualquer tipo de registro produzido pelos seres humanos é considerado uma fonte histórica. Por onde o homem passa, ele deixa rastros, vestígios, informações. Algumas dessas informações são mais fáceis de serem encontradas, já outras são mais difíceis. Mas o fundamental é que você saiba que as fontes históricas são as matérias-primas que permitem que os historiadores realizem o seu trabalho de investigação do passado. Está lembrado da última aula? Eu disse que o historiador só analisa o fato histórico depois que ele acontece. Pois então, as fontes históricas, esses registros produzidos no passado, trazem consigo diversas informações que permitem um trabalho de reconstituição dessas organizações sociais. Os historiadores não têm acesso a todas as fontes históricas. Por isso, o nosso conhecimento do passado é sempre parcial. O conhecimento do passado é uma espécie de quebra-cabeças, faltando um monte de partes para ficar completo. As fontes históricas são muito variadas. Hoje, praticamente qualquer registro pode ser considerado um documento relevante para o trabalho de investigação do historiador. Por exemplo, as páginas de internet, podcasts, blogs e conversas no extinto Orkut ou as sensações do momento nas redes sociais, tais como o Facebook e o WhatsApp, são utilizados como registros históricos para compreender e interpretar o comportamento dos seres humanos. Agora vamos falar sobre alguns tipos de fontes históricas. O historiador se utiliza muito das fontes escritas. Elas podem ser de natureza oficial ou particular, tais como cartas, textos de jornais, testamentos, leis, poemas, obras literárias, entre muitas outras. Temos também as fontes iconográficas. Eu adoro trabalhar com iconografias. Elas dizem respeito ao mundo das imagens, tais como cartoons, charges, obras de arte, fotos de família, pinturas rupestres, os vitrais de uma igreja e coisas desse tipo. Não podemos deixar de falar das fontes orais, tais como filmes de cinema, relatos de comunidades organizadas na tradição oral, músicas, cantigas populares, entre muitas outras. Quando uma determinada sociedade não possui registros escritos, as fontes orais, passadas de geração em geração, acabam se tornando uma das fontes históricas mais importantes para analisar o passado de um determinado grupo. O historiador é uma espécie de investigador do passado, e todo bom investigador precisa de uma equipe para auxiliá-lo, pois o trabalho de investigação do passado é extremamente complicado. Além disso, trabalhando sozinho, o historiador não dispõe de todas as ferramentas para coletar as informações e extrair o conhecimento do passado do jeito que ele necessita. É por isso que a história sempre recorre a outras disciplinas para desenvolver o seu trabalho. Vamos analisar algumas dessas disciplinas que auxiliam o historiador a partir de agora. Começaremos pela arqueologia. O trabalho dos arqueólogos é de fundamental importância para os historiadores. As escavações feitas por eles são capazes de descobrir cidades inteiras debaixo da terra. É debaixo dessa terra que se escondem verdadeiras minas de informações a respeito de sociedades praticamente esquecidas. Comunidades inteiras debaixo da terra revelam textos escritos, vestimentas, fabricação de tecidos, utensílios domésticos, entre tantas outras informações que nos permitem ter acesso a alguns fragmentos do passado.
pois, como eu disse, é impossível conhecer o passado em sua totalidade. É por causa do trabalho dos arqueólogos e paleontólogos que podemos afirmar, sem dúvida alguma, que um dia os dinossauros habitaram o nosso planeta. Os fósseis que são encontrados até hoje não deixam nenhuma dúvida a esse respeito. A utilização da geologia e da técnica do carbono 14 pelos arqueólogos possibilita estabelecer com certa precisão a idade dos fósseis encontrados por eles. Agora vamos falar um pouco sobre a geografia. A geografia é outra aliada fundamental dos historiadores. Geralmente, os estudantes que gostam de história também costumam admirar muito a geografia. A produção de mapas, os estudos demográficos que ajudam a explicar as variações da população humana, os estudos sobre a ocupação do espaço geográfico, dentre muitos outros temas, ajudam os historiadores a montar as peças do quebra-cabeça do passado. Está lembrado da última aula? Eu falei que sem o tempo não há como estudar história. Pois bem, não existe tempo sem espaço. Se o tempo é o ponto central dos estudos conduzidos pelos historiadores, o espaço é fundamental para o desenvolvimento do trabalho dos geógrafos. A ação das sociedades humanas no tempo e no espaço geográfico é tanto um elemento de estudo dos historiadores quanto dos geógrafos. A diferença é que cada um aprofunda os seus estudos em um elemento diferente. Mas, na verdade, as fronteiras entre história e geografia estão se cruzando o tempo todo. A nossa aula se encerra por aqui. Em nosso próximo vídeo, iremos analisar um dos maiores motivos de conflitos na disciplina de História, o fato histórico. Acesse os links na descrição do vídeo, inscreva-se em nosso canal e cadastre o seu e-mail para ficar atualizado sobre as aulas mais recentes de Historiação Humanas. Não se esqueça, temos encontro marcado toda segunda e quarta. Aí, rapaziada. Bom, é o seguinte, eu não tinha visto uma mensagem do Bruno aqui no meu WhatsApp e ele tinha deixado de postar o link. Eu acho que essa rapaziada que chegou agora, chegou porque só agora que ele conseguiu postar o link para chegar aqui na aula, para brotar na aula. É isso mesmo, rapaziada que chegou agora, o João, a Maria Oi, Eduardo, professor. a Libne. E aí, tudo bom? Como vai? Tudo bem com Tudo. vocês? Ele esqueceu de enviar o link, né? É, coisa assim. Mas tudo bem, estamos nós aqui. A aula de hoje, para quem chegou agora, nós estamos tratando das fontes históricas, né? E a gente já chegou a ver isso no primeiro bimestre, e a gente acabou de ver um vídeo agora que falava dessa fonte histórica. Quem chegou meio atrasado aí agora, aí, depois dá uma olhada nessa aula, que tem lá no começo a gente já falando a respeito da fonte histórica. E o que é essa fonte histórica? É todo o registro que o homem deixa na Terra, para a gente poder reler esse vestígio histórico, né? Essa fonte histórica. Então, é que nem eu já falei, às vezes você tem uma estátua de barro, né? O que uma estátua de barro pode te contar a respeito da história, né? Pode falar para você, por exemplo, que determinado povo dominou a época, a técnica da cerâmica, né? Como que eles construíam essas estátuas, da onde que eles pegavam esse barro, se existia alguma mistura desse barro, se eles cozinhavam esse barro e fazia cerâmica, né? Então, tudo isso diz muito de um povo e de uma determinada época. Então, por isso que é importante você estudar e aprender que a história não pode ser contada só daquilo que vem da tua cabeça. Como o vídeo acabou de mostrar, fonte histórica também pode ser os relatos orais. O que significa isso? Com certeza que alguém conhece uma pessoa que adora contar história. História da vida dela, de quando ela era criança, de quando ela morava não sei na onde. Quem aqui conhece alguém desse jeito? Ou já ouviu falar de pessoas assim? Quem tem algum parente que é desse jeito? Vamos lá, bota no chat aí para nós. Quem?
Eu, olha lá, meu pai. O João, meu pai. Eu também, cara. Eu também falo com os... O nome disso daí é fonte histórica. Na verdade, o nome disso aí é um relato oral, né? Então, quando a gente começa a contar o relato oral, a gente também reconstitui uma época, a gente reconstitui um determinado momento histórico, né? Então, a gente consegue se relacionar com o tempo dessa forma também. E a gente consegue comparar a forma como eles viviam e como se vive hoje. Quer dizer, e como vai viver no futuro, a gente vai saber? Não, não tem como. A gente, digo assim, a história não tem essa capacidade de adivinhar as coisas. A gente estuda o passado para tentar explicar o presente, tá? E tentar não cometer os mesmos erros no futuro, né? Mas, porque a história não se repete, cada um é cada um, cada momento é um momento, mas a gente tem que aprender com o que acontece na história. Então, por isso tem que ser estudar a história. Daí, na verdade, é o seguinte: esse momento aqui, eu queria apresentar para vocês um texto. Esse texto, ele é o texto que vai estar disponível para vocês. Agora, professor, não. Agora a gente tem ainda o do tempo cronológico e do tempo histórico, que ainda vai, eu creio que ele ainda vai para vocês ainda, acho que ainda, ele ainda nem está ainda disponível, né? Creio eu, né? Eu não sei. Tem que, na verdade, ver isso daí, ver como que vai estar isso daí. Eu, na verdade, ainda não fui lá no... Aqui, ó, fontes históricas. Fonte histórica aqui. Esse texto ainda não está disponível para vocês, mas é um texto que eu vou estar já colocando aqui na aula para a gente discutir. Porque para a gente que está aqui, isso daqui é uma revisão, a gente já chegou a ver isso, tá? Então, vamos lá, eu vou demonstrar para vocês o texto. Bom, prestem atenção como que está esse texto. Ô, gente, sabe que acho que não tem ninguém aqui que fez recuperação comigo e pediu recuperação e não recebeu, não, né? Teve uma menina daqui que ela mandou o e-mail errado para mim. Ela colocou e-mail, eu mandei o e-mail, ela voltou. Foi o único e-mail dela que voltou. Então, imagina só. Ela, né? Pelo jeito, ela não voltou hoje, né? Então, não tem como se fazer muita coisa, né? Ela não colocou o e-mail certo, porque foi o único que voltou, tá? Então, se alguém conhecer as pessoas que estavam aqui e puder ajudá-las, por favor, ajude-as, porque acho que não conseguiu colocar o e-mail certo aqui para mim, tá bom? Bom, eu quero apresentar para vocês agora o texto. Vou apresentar o texto para vocês. E esse texto está justamente tratando das fontes históricas. Olha que beleza. Eu quero que vocês me falem agora se vocês estão conseguindo visualizar esse texto aí. Conseguiram visualizar? Ah, o Lucas conseguiu. Beleza. Agora que vocês estão conseguindo ver esse texto vai ser a nossa base para tentar colocar na cabeça de vocês uma parte importante da história, que é a análise dessas fontes históricas, né? Saiba que são fontes históricas e que importância elas têm para a investigação histórica, isto é, para o estudo do passado, né? Então, quando a gente começa aqui a analisar o texto, eu queria ver isso com vocês, ó. De repente, a gente não vai ler todo o texto, mas eu queria colocar para vocês, ó. As principais fontes históricas a gente pode dividir da seguinte forma, ó. Fonte visual, aquilo que você vê, um filme, né? Uma pintura. Fonte material, aquilo que você consegue tocar, né? Aquilo que você consegue não só visualizar, mas tocar, analisar, ver do que é feito. A fonte oral, que é o quê? É aquele relato, né? Que nem o João colocou aí, que
Ah, meu pai, meu avô, meu tio, os caras só dá uma cerveja para eles, conta a história pro dia inteiro. Ah lá, e tem a fonte histórica, que é aquilo que é escrito também, né? A fonte escrita, né? Livro. Hoje a gente tem a fonte iconográfica, né? Que seriam também uma forma de fonte visual, né? Com sonora, né? São iconográfica, né? Como se fosse o quadro também é considerado uma fonte iconográfica, né? Então, fotos também, né? Ó, isso aqui foi um trabalho, né? Feito pelas menininhas lá, ó, a Ana, Júlia, Letícia e Isabela. Ó. Então, eu achei isso e achei legal colocar aqui para a gente ver que isso aqui normalmente é isso mesmo, tá? Eu queria poder estar na sala com vocês. O texto não é grande, tá bom? Vocês vão ver, vão ler tudo isso daqui, porque ele vai estar disponibilizado para vocês lerem, ó, tá vendo? O texto não é grande, eu tirei da Escola Kids, né? História, né? Então é um texto bem curtinho. Eu não vou fazer questão de ler aqui, que não precisa ler ele. Eu, né? Não aqui na aula, né? Vocês vão precisar ler para fazer os exercícios que são correspondentes a esse período aqui, tá? Esse período de aula aqui. Então, não tem nem o que falar que, não, professor, eu não vou ler, né? Tem que ler sim, todo mundo lendo o negócio para não ter problema, tá? Isso significa que daí você vai estar se preparando para realmente assim estar fazendo os exercícios que estão sendo propostos para vocês, tá bom? Eu queria saber daqui agora se alguém tem alguma pergunta a respeito do tema que a gente tratou agora. Vai ter exercício semana que vem a respeito disso, tá bom? O dessa semana aqui é a respeito do tempo cronológico, tá? Eu acho que ainda nem colocou no site ainda, tá? Se tiver alguém que quiser antecipar e fazer, mas é questão de tempo, eles estão colocando no site lá. Mas se alguém quiser fazer, deixa um e-mail aí, eu mando para você. Que hora manda o link do YouTube? É coisa fácil, João. Daqui, digamos assim, se a internet estiver legal, uns 40 minutos, mais ou menos, eu já consigo, se tiver algum problema também, editar o vídeo, tá? O problema é subir o vídeo, né? A gente sobe de carriola uma subida com ele. A internet também já não ajuda, né? Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de perguntar alguma coisa? Maria Eduarda, Lucas, vamos lá, Maria Manuela. Tudo bom, Manu? Como vai você? Bom, pensei que você ia deixar passar batido, eu falando com você. Olha lá, estava ajudando. Professor, a tela tá preta para mim. Mas deve ser alguma coisa que você apertou aí, tá? Não apertei nada, tá a tela preta aqui, tá aparecendo que eu tô os negócios aqui da aula, tudo certinho, mas tá verdade. Eu vou abrir minha câmera para você ver se tá preta mesmo. Não, aqui a do outro, a do outro. A outra. Tô vendo seu rosto, professor. Mas eu tô vendo, tá tudo preto. Aí. Agora... eu não tinha fechado a apresentação, eu tinha fechado o arquivo. Tá. Então, obrigado, Pedrão, obrigado, Lucas. Gente... Fui eu que falei primeiro, bem não vai... Obrigado, Lucas, obrigado. Eu queria saber de vocês se alguém tem alguma pergunta a respeito dessa nossa temática que foi tratado hoje, que foi fonte histórica. E se alguém em casa tem alguma fonte histórica. Quem que tem algum objeto de família que conta uma história? Tem alguém que tem aí? Um quadro, sei lá. Tem tanta coisa que dá para contar a história da nossa família. Um sofá. O meu avô é barbeiro, ele tem uma das primeiras maquininhas. Olha lá, a Gi tem. Gi, fala. Meu avô, ele é barbeiro, aí ele tem uma das primeiras maquininhas, aquelas que fechava assim na mão. Lá, tô falando para você, se você olhar, nós temos objetos que esse objeto conta história. Não só por ele ser objeto,
mas tem a história oral por trás desse objeto, que nem o vô da Livni, com certeza falou já algumas histórias que aconteceu com ele com aquela maquininha na mão, ou como que era naquela época, né, não, Gi? Sim. Você lembra de alguma história que ele contou? Ah, ele só falava que enroscava muito na cabeça dos outros. No cabelo dos outros é refresco, né? Professor, eu acho que eu não. Eu acho que eu só tenho umas fotos lá guardadas, né? Mas eu tenho uma jaqueta da Ferrari original. E ela conta uma história, não, olha só, é sua mesmo? Não, do meu pai, mas vai ficar pra mim. Então, daí tem muita história para contar a partir de uma camiseta. A gente tem um monte Eu de... ganhei aquela jaqueta da Ferrari lá da Fórmula 1. A gente acaba criando até cicatriz, né? Algumas cicatrizes contam histórias, né? Eu mesmo, né? O Regis mesmo, o professor Regis tem algumas que cada cicatriz conta uma história, né? Eu sou um cara muito ativo, eu não consigo ficar parado o tempo todo, né? Eu gostaria de estar no estúdio aqui para eu poder andar e poder dar aula para vocês andando, né? Mostrando, andando dentro da sala. Agora, imagina eu ficar sentado aqui falando com vocês a minha vontade de andar, né? Então, agora eu queria que vocês imaginassem, então, alguma coisa que tem em casa que conta, né? História. Exatamente. À medida que você identificou isso, você já começou a demonstrar que você entendeu o que é uma fonte histórica. Tudo pode ser. São os vestígios, né? É tudo aquilo que pode contar alguma história a respeito das pessoas que viviam naquele ambiente, que viviam naquela época. Pessoal, fechando então o conteúdo de hoje, dúvidas? Alguém tem alguma dúvida? Pode falar agora, ou então deixa para fazer revisão junto com todo mundo que ficar de recuperação no quarto bimestre. E aí, rapaziada, todo mundo entendeu? Quem chegou atrasado, daqui a pouco pode pegar o videozinho que a gente assistiu nessa própria aula aqui, tá bom? Beleza? Tem perguntas? Pessoal... Não, já tá acabando? Pessoal, acabou. Pessoal, então... Não! Estão todos dispensados. Nossa, eu entrei na aula no final. Mas fazer o que? Acontece, né, linda? Mas daqui a pouco você pode pegar ela lá no WhatsApp, que eu estou colocando o link lá, tá bom? Tá bom. Pode ficar tranquilinha. O importante é vocês estarem aqui e ajudar, né, nesse movimento. Convida os amigos que você tiver na tua classe, que não está aparecendo, que você tem o telefone dele, fala, cara, vai lá, o Regis te dá uma recuperação, ele te bota, sei lá, para falar, de vez de você ficar vendo o Felipe Neto, vai ver o Regis. Tá bom? Rapaziada, aquele abraço para vocês, tá bom? Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, tchau, lindo. Melhoras. Obrigado, meu caro.